Tinha cerca dos 500 bilhões de dólares, né? Por uma dívida gigantesca, mas sobretudo por causa também da taxa de juros extremamente elevada que nós pagamos nesse período. Então a dívida pública ela tem um salto astronômico. O Sarney chegou a instaurar a CPI dos bancos. Não durou mais do que algumas horas. Eles conseguiram imediatamente retirar assinaturas que eram suficientes para dar continuidade. Você vê o poder que essa gente tem, que os banqueiros têm. No governo Sarney, não consegue nem continuar pagando os juros de amortizações e aí tem uma moratória obrigatória porque o país não tinha reserva suficiente para continuar pagando os juros da dívida. Quando houve a inadimplência, não por decisão soberana, senão porque não havia um centavo de dólar para pagar coisa nenhuma. E a economia mundial estava sendo alimentada pelo endividamento público. A primeira coisa que Fernando Henrique fez nesse campo, além das privatizações e da abertura do mercado para o capital estrangeiro, foi transformar a dívida externa brasileira em dívida interna. Comprou os títulos dos estados e municípios e foi nacionalizando, ou melhor, federalizando a dívida pública brasileira. O governo Fernando Henrique tinha um processo de desnacionalização da Petrobras. Chegou até a colocar o nome de Petrobrax para facilitar a pronúncia dos compradores estrangeiros. Desde 1994, o Brasil convive com uma combinação de situações extremamente perversas, particularmente a combinação de juros muito elevados e, ao mesmo tempo, de um dólar barato. Esse foi o caminho encontrado principalmente pelos bancos e multinacionais para a estabilização da economia do país sob o ponto de vista monetário. Mas as consequências que isso gera, sob o ponto de vista, em primeiro lugar, do orçamento público da União, são gravíssimas. Essas consequências comprometem hoje quase metade desse orçamento com pagamento de encargos financeiros. O que é a lei da responsabilidade fiscal? É que nós temos que ter responsabilidade de ser bons pagadores, entendeu? Mesmo à custa das nossas riquezas. A Margaret Thatcher, já na década de 80, 90, ela dizia assim, se um país não tem condição de pagar sua dívida, que venda suas reservas, seus minerais, que venda suas terras, que venda tudo, mas nos pague. Ela teve a petulância, a coragem de dizer isso. E acontece que o governo Fernando Henrique seguiu à risca essa proposta. Quando Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, assumiu a presidência... Nós precisamos desarmar essa bomba. E para desarmar essa bomba, tecnicamente, não há muita dificuldade. Eu quero assumir publicamente, eu não sou um neutro observador da cena nacional, posso até ser um candidato uma hora dessa, compromisso com a auditoria da dívida brasileira. Porém, eu tentarei me cercar.